Nós vamos agora verificar o que nós fizemos de registro na semana passada. A Pro passou para vocês um texto complementar falando sobre a zona rural e a zona urbana, para nós compararmos e já entendermos um pouco mais sobre essas diferenças, tá? A Pro separou um vídeo aqui para a gente observar. No final da aula eu coloco o link para, de repente, quem não conseguir estar ouvindo alguma coisa. Então, a Pro vai colocar aqui para vocês estarem verificando aí esse vídeo, tá? Vamos acompanhar e depois nós vamos para as nossas atividades. Olha lá. Conseguiram ver a tela? Tá tudo ok aí? Tá ok? Então, vamos lá. Conheça as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Em prédios, nos postes, em calçadas, avenidas e praças, em fábricas e indústrias, poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como educação, trabalho, recreação e circulação. Olha ali uma fábrica. Lá no operário entra por um mês e sai quase por mês. A fábrica não para. Cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam um pouco pela cidade e buscam melhor qualidade de vida. Sai da zona rural com isso. Uns conseguem mais oportunidades na cidade, onde oferece cursos e as pessoas podem aperfeiçoar estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego. O qual é o desemprego que leva a problemas sociais, como pobreza, doenças regulares, violência. Porque eles estão no campo, não é preciso estar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso, mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim, com certeza. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural. Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje, a zona rural conta com luz elétrica, essas escolas, saúde, e você tem que saber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Antônio, que é a Bruna. Oi, pessoal, estou vendo que beleza viver nesse lugar. Muito bom ficar aqui relaxando. Mas não é assim mesmo não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. Ajuda o meu trabalho. O povo daqui, a maioria é da rua, trabalha na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalhar na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado. Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentas que garantam sua segurança. No meu caso, quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar os agrotóxicos. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado. Pois podem ocorrer acidentes ambientais. Quando alguém vem encher de veneno na lavoura que fique próximo do rio, ou cair uma chuva, contamina toda a água. O que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais. A pecuária, eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, matéria-prima como couro. É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigado, Tânia. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem
possui atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos comer um bolo do fubá, um leitinho. Olha aí, turminha, a Pro colocou para vocês terem uma noção das diferenças aí que existem, né, na zona rural e na zona urbana, e também para nós compararmos aí com as imagens que vocês pesquisaram e colocaram, e também com o que nós vamos ver na aula que a Pro vai disponibilizar aqui para vocês hoje, tá? Então, só para nós relembrarmos aí, na aula passada que a gente trabalhou o tema da zona rural e da zona urbana, nós vimos que nós temos aí os produtos que são retirados da própria zona rural e também os produtos que são retirados aí da zona urbana. Esses produtos que aparecem aí para nós, eles vêm para abastecer aí o mercado, no caso, né, para suprir as nossas necessidades, e eles vão também chegar até a nossa casa e a casa das outras pessoas e são plantados exatamente nessa região que a gente sabe que é chamada de zona rural. Então, nós temos que valorizar o que nós temos na nossa mesa, porque até que o alimento possa chegar para cada um de nós, demora aí bastante tempo para que a gente possa ter esse produto. Então, nós temos a questão do cultivo, da mão de obra que vai estar fazendo, e é isso que nós vamos recordar aí na aula de hoje, ok? Ó, vou sair e compartilhar de novo a tela. Oi, Clara, pode falar. A tela está aparecendo um montão de arquivos. Agora tá só a Pro aparecendo, ok? Eu já vou colocar o compartilhamento de novo, mas obrigada por avisar, Clara. Tá bom? Tá. Leonardo, qual é a dúvida? Deixa eu te achar aqui, Léo, peraí. Vamos lá que nós temos bastante coisa para estar fazendo. Peraí, Vini, que eu já vi você com a mão levantada também. Pode falar, Leonardo. Professor, eu queria mostrar meu desenho de ciências. Tá, espera um minutinho, você segura para mostrar ele na próxima aula, para a gente não comer o tempo dessa aula aqui de história, tá bom, Léo? Guarda e lembra, Pro, que você tem que mostrar na aula de ciências, tá? Aí também, nessa aula de história, eu queria mostrar meu cartaz, como é que ficou. Joia, joia. Isso, levanta um pouquinho mais o caderno para a gente ver. Você fez o quê? O cartaz falando sobre... A Pro não está conseguindo ler. Peraí. Na verdade, não é um cartaz, é a carta que você falou para fazer. A quê? A carta que você falou para fazer de lição de casa. Mas de história? É. Você falou para fazer no caderno uma carta enviando... Ah, tá. Não. Léo, mas esse daí não é a carta enviando. Esse daí é o envelope com o endereço de vocês, certo? Ah. É o endereço, tá bom? Uhum. Olha lá, gente. Vamos lá, então. Deixa eu ver. O Vinícius que tinha levantado a mão aí, que queria falar alguma coisa. Peraí, Vini, já tô chegando em você. Oi, Vi, pode falar. Qual é a dúvida? Pro, desculpa, porque antes eu tinha entrado na aula de histórias do segundo ano B. Eita, nós, como que você fez isso? Não sei. Eu coloquei a senha, negócio, aí eu estranhei por causa que não tinha ninguém da sala. Eu fui procurar, depois eu vi que tinha uma pessoa chamada segundo ano B. Eita, nós. Então aconteceu algum erro aí, mas agora tá tudo certo, né? Aham. Então tá bom, meu amor. Ana Clara, pode falar. Ô, Pro, Oi, pode falar. eu fiz uma carta. Ó, mas depois a gente mostra, tudo bem? Vamos fazer a de hoje. No finalzinho da aula você mostra para Pro, tá bom? Tá legal. Tá bom? Não esquece.
Olá, turma, eu vou compartilhar de novo a tela, tá? Para nós podermos observar aí, tá? Olha lá. Eu deixo no final, gente, se alguém teve problema em ouvir o som, tá bom? Vi aqui no bate-papo rapidinho algumas coisas, é que às vezes não dá para ficar parando no meio da aula para ver o bate-papo. Mas a Pro vai tentando responder assim para não atrasar o que a gente tem programado. Então, olha lá. Eu deixo para vocês no final o nome do vídeo que a Pro passou para quem tiver interesse em estar revendo aí, que é bem interessante o que eles falam. Então, nós vamos rever aí o que nós vimos na aula anterior sobre a zona rural e a zona urbana, e eu quero que vocês prestem aí bastante atenção, ok? Vamos lá então, ó. Nós já vimos aí o vídeo, eles explicaram algumas diferenças, mas é sempre bom a gente estar retomando. Então, olha lá. Vamos rever o que aprendemos e registramos em nosso caderno. Então, para quem não havia registrado ainda, tem essa atividade que foi da semana passada, que é um texto complementar, já que nós estamos falando, né? Antes da gente relembrar aí o que registrou, vamos só ver o porquê que nós estamos vendo zona rural e zona urbana, se nós falamos de endereços, lembrando que nós estamos falando da zona rural e zona urbana porque nós estudamos dentro do módulo, né, das primeiras cidades brasileiras, a questão da paisagem e qual é a definição, então, de paisagem. Olha lá. Paisagem é tudo aquilo que vemos e sentimos quando olhamos para um lugar, como ruas, casas, vegetação, rios, serras, os cheiros, os sons e os movimentos também, tá? Então, a paisagem não é somente aquilo que nós percebemos com o olhar. Paisagem também é tudo aquilo que a gente sente, né? Aquele ventinho, a brisa mais quente, a brisa mais fria, o cheiro do mar, o cheiro do mato, tudo isso faz parte da paisagem. Infelizmente, até mesmo o cheiro da poluição aqui da nossa cidade faz parte da nossa paisagem, ok? Muito bem. Então, no caderno, a semana passada, a Pro passou para que vocês colocassem aí, tá? Então, zona rural e zona urbana. Vamos ler aí só para nós lembrarmos. Então, muitas pessoas moram na cidade, como é o nosso caso. A cidade também é chamada de zona urbana. Numa cidade, encontramos o maior número de lojas, prédios públicos, escritórios, bancos, cinemas, shoppings, restaurantes, avenidas e praças, e por isso o movimento de pessoas e veículos é muito maior do que nos bairros. Outras pessoas moram no campo, ou seja, na zona rural. Elas vivem em sítios, granjas, chácaras ou fazendas que às vezes são bem distantes umas das outras. Na zona rural, as pessoas trabalham em contato com a natureza, cultivando a terra, que é a parte da agricultura, e criando animais, que é a parte da pecuária. Na agricultura, os trabalhadores cuidam da lavoura, preparando a terra, plantando e colhendo produtos. Os peões, vaqueiros e tratadores são os trabalhadores que atuam na pecuária. Mas nem todos os trabalhadores rurais moram na zona rural. Alguns moram nas cidades e se empregam temporariamente no campo, geralmente na época das colheitas. Por exemplo, lá no sul de Minas, onde a Pro costuma viajar, eles estão na época do que eles chamam de panha do café, ou seja, na época da colheita do café. Então, nesse período, vêm pessoas de outras cidades, né, de outros estados, para trabalhar somente para colher o café.
Então, por isso que eles falam que muitas pessoas vêm trabalhar no campo, principalmente na época da colheita. Vão à cidade para passear, fazer compras, receber atendimento médico e vender o que produzem, ok? E a Pro pediu para vocês colocarem aí depois do registro imagens da zona rural e da zona urbana, ou seja, uma imagem de cada uma, tá? Então a Pro trouxe para vocês aqui, ó, umas imagens bem conhecidas nossas, né? Que são imagens da zona urbana. Olha lá, bem conhecidas, né? Imagens que a gente vê, tá sempre acostumado a visualizar. Aqui, olha lá, embora seja uma cidade litorânea, que nós já aprendemos, também está ligada a essa questão da área urbana, né? Aqui outra também, bem familiar aí, né, que a gente está acostumada. Nosso rio aqui, os prédios, esses arranha-céus que eles constroem. Viram aí a parte da área urbana? Que tal dar uma relaxada na memória e tentar lembrar esse cheirinho gostoso que tem, ó, lá no campo? Olha que imagem deliciosa, né? De se ver, ó, uma casinha no meio do nada, né? Parece que só mora essa pessoa, até uma casa de lata, onde na maioria das vezes as pessoas costumam chamar de paiol ou silo, aqui, né? Que eles colocam lá os milhos, o alimento para o pessoal lá para alimentar os animais. Então, olha aqui. Olha que delícia de imagem essa aqui também, tá? Olha lá os cavalinhos. Uma imagem gostosa porque não é uma imagem comum, não é algo... Isso, Mel, excelente, muito bom. Muito bom mesmo. São imagens que nós não estamos acostumados a ver todos os dias, né? São as imagens que normalmente a gente só vê na época que você está passeando, mais para a parte do interior mesmo. Olha lá, mais coisa bonita de se ver. Olha isso, que delícia de lugar, né? Olha isso. Olha, estou aceitando esse presente aqui, viu? Um presente assim, um sítiozinho, uma coisa simples. Acho que eu vou me dar de presente. Quem dera. Olá, turma. Agora nós vamos fazer uma comparação. Vamos lá? E aí? O que vocês me dizem dessas duas imagens? Ai, ai, ai. Vamos lá. Olha aqui, são bem parecidas, né, essas imagens? São bem parecidas? Então é o seguinte, ó. Caderno na mão, vamos pôr o cabeçalho e anotar o que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Anotando aí, coloca o cabeçalho no caderno. Nós vamos comparar paisagens. Vamos lá? Então, colocando lá, São Paulo, 30 de junho de 2020. Vamos nos despedindo aí do mês de junho. Graças a Deus, mais um mês que superamos com saúde. Então, vamos pegar o caderno, colocar aí o cabeçalho, para nós compararmos imagens aí, compararmos essas paisagens, ok? Então, o título da nossa lição é exatamente esse: Comparando Paisagens. Fala, Davi. Ô, Pro, a senhora já falou várias vezes que quando a gente faz cabeçalho no caderno, só uma vez, então, a gente tem que fazer de novo? Sim, porque nós mudamos de matéria, né? Nós fizemos o de ciências, agora nós vamos usar o de história. Lembrando que história, né, é a parte do meio do caderno.
tá bom? Caderno Ciências. O mesmo que É o mesmo caderno que vocês usaram na aula anterior, porém, nós vamos usar a outra parte, tá bom? Não dá mesmo. Entendi. Ó lá, então nós vamos colocar o seguinte, ó. Comparando paisagens, tá? E nós vamos escrever aí qual é a definição de paisagem para nós podermos achar as semelhanças e as diferenças entre essas paisagens, tá? Então, copiem aí a definição de paisagem e depois que vocês copiaram aí a definição de paisagem, vocês vão copiar a questão 1, a questão 1 vocês vão copiar para responder agora, então pode copiar 3 semelhanças, ó, o espaço de pular linha, vocês estão vendo que a Pro está deixando. Então, semelhanças e diferenças, vocês podem deixar 5 linhas para escrever e já copiar a número 2. A número 2 vocês vão responder em casa, tá? Ou melhor, depois da aula. Certo? Então, nós vamos colocar aí no caderno, paisagem é tudo aquilo que vemos e sentimos quando olhamos para um lugar, como ruas, casas, vegetação, rios, serras, os cheiros, os sons e os movimentos. Quer um exemplo de como fica tudo isso gravado na nossa memória? Quando a gente pensa, ai, olha, eu vou viajar lá para o interior, vou lá para uma fazenda. O que vem na nossa cabeça? O cheiro de mato, não é isso? Agora, quando você fala assim, ai, nossa, não posso nem fechar o meu olho que eu já lembro da minha cidade. O que a gente pensa? Poluição, buzina, trânsito, não é isso mesmo? É o que vem na nossa mente. Então, tudo isso a gente chama do quê? De memória visual, que é tudo aquilo que a gente vê, e nós temos também a nossa memória auditiva, que são os sons que a gente escuta, e também a memória olfativa, que são os cheiros que ficam guardados ali na nossa cabecinha quando a gente vê alguma coisa, tá? Ou sente alguma coisa, vê algum produto, tá bom? Fala, Léo. Professora, eu quero falar duas coisas. Pode falar. A primeira é que aqui no envelope... Léo, só um minutinho, a Pro só vai interromper um instante, porque olha Tá que bom. lindo, gente, né? Merece aplausos o desenhista que fez isso. Que bom, gente. Nossa, super legal ter que parar a aula por causa de desenho. Nossa, gente, Tá fazendo outras coisas. poxa vida, desagradável isso, viu? Olha, não adianta, tá complicado. Eu acho que a gente não tem mais idade para ficar perdendo tempo, né? Com isso, gente. Por favor, desculpa, Léo, viu? Pode continuar. Então, aqui no envelope, para ficar mais parecido com o envelope de verdade, eu coloquei a parte da frente e a parte de trás. Perfeito. Que é o meu endereço e o endereço que eu vou mandar. Tá bom. Por isso que eu falei que é o endereço que eu vou mandar.
Tá joia, Léo. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? E a segunda dúvida, Ah, eu não entendi porque tem, é assim, compare as duas paisagens apresentadas pelo professor Escriba. 3 semelhanças aqui, e ó. 3 diferenças. Essas são as duas paisagens, ok? Você vai olhar se existe alguma semelhança entre elas. Tem alguma coisa nessas duas paisagens que você, observando bem, elas se parecem? Tem alguma característica em que essas paisagens se parecem aí que você pode falar, não, essa parte aqui ela é parecida? Você vai observar essas duas. Então eu tô dando, ó, 10 minutinhos para copiar aqui as questões e eu volto na paisagem que a gente encerra a aula vocês fazendo a observação, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Calma aí, Laura, já tô chegando em você, que eu já vi que você levantou a mão. Oi, meu amor. Ô, Pro, Fala, querida, pode falar. sabe comparando imagens, não tem quando você botou a cor diferente aqui? Ah, Eu posso deixar colorido que nem você fez? pode sim, tá? Pode colocar sim, tá bom? Obrigada. E, ô, Pro, você pode dar mais alguns minutinhos? Sim, ó, a Pro tá contando aqui. Eu vou dar mais 5 minutos para vocês copiarem essa parte e eu volto na imagem, ok? Tá, obrigada. Por nada, meu amor. Oi, Rafa Trufelli, pode falar? Oi, Rafa, pode falar, meu bem. Ô, Pro, Pois não. é pra copiar o laranja? O que Sim, tá de laranja? sim, tudo Tá que tá bom. aí. Tá bom, minha gata? Tá. Só isso? Aham. Então tá bom. Oi, Brenda, pode falar. Professora, Pois não. eu vou copiar agora um. Então vamos lá, copiando, tem mais 3 minutinhos aí para vocês copiarem e eu volto nas imagens, tá bom? Tá bom. Não esqueçam que amanhã a primeira aula não é com a Pro Fernanda, hein? A primeira aula de vocês é socioemocional com a tia Ana, tá bom? Que às vezes calha de entrar no meu login, atrasa lá no ID da Pro e acaba atrasando para entrar na aula da tia Ana. Oi, Ana Clara, pode falar, meu amor. Ô, Pro, Oi, pode falar. eu já copiei tudo isso. Tá bom, minha linda. Eu já vou passar para a imagem, ó. Tá. Peraí, Lu, achei você, Luísa, pode falar.
Pro, você não vai para as imagens que você disse que ia deixar alguns minutinhos para a gente olhar? Isso, eu já vou colocar. Eu estou só esperando aqui a virada do tempo, mais 2 minutos. Quando for aqui faltar 7 para terminar a reunião, eu coloco as imagens, tá bom, Lu? Tá bom. Obrigada, amor. Gia, já vou colocar a imagem, só um minutinho, tá? Ó, turminha, eu estou colocando a imagem para vocês compararem, tá? Só lembrando que na lição de casa, vocês vão responder a questão 2 que vocês copiaram aí no caderno, tá? Qual é a paisagem que vocês preferem e por que vocês preferem essa paisagem? E amanhã eu quero ouvir todos vocês sobre a opinião a respeito das duas paisagens, ok? Então, vocês vão responder aí a questão número 2 para a aula de amanhã de história, falando sobre as paisagens, ok? Muito bem, estou voltando lá para vocês analisarem aí as paisagens nesses minutinhos restantes. Aí está, essas duas paisagens lindíssimas. Essa mesmo com os prédios não deixa de ser uma paisagem muito bonita de ser apreciada. Tá? Para quem não sabe, essa paisagem rural é uma paisagem de uma fazenda que produz café. Tá bom, gente? Oi, Léo, pode falar? Eu queria falar que eu só encontrei uma semelhança nessas duas imagens. Tudo bem, se você não acha nenhuma semelhança, você vai colocar não observo semelhanças, ponto. Porque aí vai do olhar de cada um, tá? Então você vai colocar que você não observa nenhuma semelhança nesse caso, tá bom? Oi, Ana Clara, pode falar.
Libera o seu áudio. Libera aí para Pro. Tenta liberar. Oi. Eu não entendi A 1 você vai colocar o que você percebe de semelhante, ou seja, de parecido nessas duas imagens e o que você percebe de diferente. Tá bom? Tá, joia, amor. Vamos lá, realizando a atividade durante a aula para não ficar nada acumulado, turma. Ok? Oi, Laurinha, pode falar. Ô, Pro, Oi. a 2 que tá falando qual dessas paisagens você prefere, explique. É só para escrever ou é para escrever e depois desenhar? Se você quiser escrever e desenhar, perfeito. Pode ser. Tá bom? A Obrigada, princípio, eu programei a atividade só para escrever. Mas diante de tanto capricho, pode ser feito dessa forma. Tá bom? Obrigada, Pro. Nada, amor. Turminha, ó, hoje nós vamos ficando por aqui. A Pro tá saindo do compartilhamento, tá bom? Fiquem com Deus, descansem e amanhã a gente se vê novamente. Lembra, na segunda aula. Primeira aula é aula de socioemocional com a tia Ana, tá bom? Ó, beijos, amo vocês, tá? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchauzinho!